Está escrito assim, olha, eu lerei sozinho aqui. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Vamos ler juntos? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Senhor Deus, nós vivemos épocas difíceis, tempos difíceis, mas nós confiamos na graça, na misericórdia e na providência divina. E que o Senhor nos conceda sabedoria dia a dia, durante esse mês de julho, durante o resto desse ano e até a volta de Cristo. O Senhor nos conceda essa graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, todas as pessoas precisam de sabedoria. Todo mundo precisa de sabedoria. Em todas as épocas da sua vida, você precisa de sabedoria. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de sabedoria. E às vezes, naquelas áreas que nós achamos que somos mais fortes, aí que nós necessitamos mais sabedoria. Olha o exemplo de Moisés. Moisés era o homem mais manso do mundo, pecou na falta de mansidão. Abraão era o pai da fé, pecou pegando um atalho, ao invés de esperar a promessa de Deus, né? E assim por diante. Eu quero dizer que todos nós precisamos de sabedoria para que a gente não pegue um atalho, para que a gente não venha pecar. Em todas as etapas da nossa vida, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, todo mundo precisa de sabedoria. E em todas as áreas também, no casamento, criação de filhos, no trabalho, na administração financeira de cada um de nós, aí nós precisamos de sabedoria mesmo, né? Para administrar o nosso dinheiro, os recursos, administrar às vezes os relacionamentos com vizinhos, com colegas, amizades. Na nossa saúde, nesses tempos, nós precisamos de sabedoria. É tanta gente falando tanta coisa sobre saúde, nós precisamos de muita sabedoria, né? Na política, Deus me livre, tem misericórdia, né? Precisamos de muita sabedoria esse ano, né? E vai por aí afora, irmãos, nas igrejas também, né? Hoje em dia, igual o presbítero Damon já orou, né? Teologia da prosperidade, inundando essa igreja. Tem tanta igreja, com tanto tipo de culto, com tanta coisa no culto, né? A pressão é muito grande sobre a liderança, pastor, presbítero, né? É tanta gente falando tanta coisa, né? E muitos membros de igreja seguem mais o que os outros estão falando do que a própria igreja. Haja sabedoria para produzir uma igreja, né? E aí, irmãos, eu quero que a gente pense um pouco sobre isso hoje, né? Na Bíblia tem muitos exemplos de sabedoria. Esse é o nosso tema hoje. O sábio, o tempo e o modo, né? Na Bíblia tem muitos exemplos de sabedoria. Tem um exemplo que eu acho maravilhoso, né? De Noemi e Ruth, quando elas voltam para Betlehem, né? Para Belém. E aí, quando elas chegam ali, havia um resgatador, mas ele não queria assumir. E aí, a Ruth vai catar espigas na terra de Boaz. Eu acho fantástico o conselho de Noemi para a Ruth. Ruth chega em casa toda feliz, cheia de espigas ali no saco. Aí a Noemi vai assim: olha, isso não é normal. Como você conseguiu tanta espiga assim? Me conta. Aí ela conta assim: esse homem está interessado em você, né? E aí a pessoa: vou te dar um conselho, você segue meu conselho, vai passar um perfume bom, vai chegar perto dele, vai ficar rodeando dele, mas você não vai ceder para ele. Olha que interessante. E aí o moço é fisgado, daí a pouco está casado e já vem um neto para a gente, que é Davi, né? Bisneto. Irmãos, sabedoria em todas as áreas da vida. Todo mundo precisa, né? No livro de Juízes fala de uma outra mulher que eu acho muito interessante também, né? Uma cidade que estava para ser destruída, eliminada da face da terra. Aí uma mulher, ela com a sua coragem, ela fala assim: deixa eu dar um conselho para vocês. E o conselho daquela mulher, cheio de sabedoria,
salva uma cidade inteira da destruição. É fantástico, né? Irmãos, todos nós precisamos de sabedoria. O texto que nós lemos fala sobre isso, né? Uma ligação direta entre sabedoria, o tempo e o modo de praticar isso, né? Salomão, o autor do nosso texto aqui de Eclesiastes, ele foi dotado com uma sabedoria especial. A Bíblia diz que foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Nunca houve e nunca haverá alguém tão sábio quanto Salomão. E no meio de tanta coisa que ele escreveu esse texto para nós, né? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. E nós vamos meditar sobre isso, né? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então nós vamos ver primeiro sobre o coração do sábio, segundo o tempo e terceiro o modo. Já está aí as nossas 3 divisões, bem simples, bem objetiva, mas também bastante interessante. Então primeiro vamos pensar sobre o sábio, né? No versículo 3 ele fala assim, ó, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Aí fala, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então Salomão está dando aqui orientação de sabedoria. Eu só não tenha pressa de sair da presença do rei. Nós podemos fazer uma aplicação direta a Jesus, né? Não tenha pressa de sair da presença de Jesus. Mas ele está falando, né, aqui porque o rei guardava muitos conselheiros sábios. Aí fala assim, não tenha pressa de sair da presença do rei. Quando você está na presença do rei, você está perto de pessoas sábias, que eram os conselheiros do rei, e você vai aprender o caminho da sabedoria. E aí, irmãos, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, né? Sobre o sábio. Sobre o sábio. Nós precisamos de sabedoria cada dia mais em todas as áreas da vida. No Salmo 90, versículo 12, fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Alcancemos coração sábio. A ideia de alguém que está buscando algo, está correndo atrás de algo, que tem um prêmio à espera de cada um de nós. Onde eu estou querendo chegar? A sabedoria está disponível para nós. E presta atenção, a sabedoria não está com os idosos, a sabedoria não está com os mais velhos. Jó, que foi um dos mais sábios, fala isso. A sabedoria não é encontrada simplesmente na velhice. A gente pensa assim, quando eu for velho, depois de tantos anos de experiência, eu serei sábio. Nem sempre. Tiago fala que a sabedoria está onde? Em Deus. O princípio da sabedoria é temor a Deus. Então Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Você está precisando de sabedoria lá no seu trabalho? Peça a Deus. Precisa de sabedoria com os vizinhos, casamento, criação de filhos, na escola, finanças. Peça a Deus. A sabedoria está em Deus. Deus é o autor da sabedoria. Mas essa ideia aqui, ó, alcançará coração sábio, implica uma outra coisa, irmãos. A gente tem que perseverar e tem que correr atrás. A sabedoria está em Deus e ela não vai cair do céu por acaso. Preguiçosos nunca serão sábios. Negligentes, relaxados, nunca serão sábios. Nós vamos alcançar se a gente esforçar, buscar, correr atrás. É necessário disciplina, perseverança em Deus e nas coisas de Deus, para que a sabedoria de Deus seja real na nossa vida. Não adianta a gente pensar assim, quando eu ficar velho eu vou ficar sábio. Não vai. Eu conheço muito velho insensato. A sabedoria não está na velhice, a sabedoria está em Deus.
na nossa comunhão com Deus. E nós vamos alcançar se nós tivermos disciplina e perseverança. Olha um exemplo bom lá em Daniel. Vai lá em Daniel, por favor. Abra sua Bíblia aí, Daniel 6,10. Daniel 6,10 está escrito assim, abra a Bíblia aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Presta atenção a essa palavrinha. Como costumava fazer. Ou seja, separar tempo para ter comunhão com Deus, orar a Deus, como costumava fazer. Daniel foi um dos homens mais sábios da história da humanidade. Salomão foi sábio, mas nem sempre ele usufruiu da sua sabedoria como deveria. Daniel é considerado um dos homens mais santos, mais justo, mais sábio, alguém que não tem uma mancha na vida inteira. Qual era o segredo dele? Como costumava fazer. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Irmãos, a sabedoria está em Deus e nós vamos alcançá-la quando nós tivermos comunhão com Deus, disciplina, perseverança na oração, na leitura da Bíblia. Você não vai ter sabedoria para criar seus filhos por acaso. Você não vai ter sabedoria no casamento por acaso. No seu trabalho você não vai ganhar promoção por acaso. A sabedoria, a verdadeira sabedoria está em Deus, na nossa comunhão com Deus, na palavra de Deus. Vai lá em Jó, olha lá, Jó, capítulo 1. Jó também se destaca, junto com Daniel e Samuel, como os 3 homens mais santos, mais justos, mais sábios que existiram na terra. A Bíblia fala que esses 3 eram incomparáveis no mundo, né? Agora olha aí o segredo de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Vamos ler o finalzinho? Assim o fazia Jó continuamente. Perceberam, irmãos? Esses homens chegaram aonde chegaram não foi por negligência ou por acaso. Eles alcançaram o coração sábio. Eles esforçaram, eles perseveraram, eles tiveram disciplina, eles tiveram um esforço para chegar onde eles chegaram. A Bíblia destaca Daniel, a Bíblia destaca Jó, mas olha o segredo, né? Assim o fazia Jó continuamente. Assim como Daniel costumava, era costume. A ideia ali é a mesma ideia de algo que a gente faz todo dia. Igual quando fala assim, o pastor Ronaldo está tomando café, assim como ele costuma fazer todo dia. Entendeu? E aqui Jó, assim como ele fazia continuamente. A ideia é assim, ó, isso era a rotina dele. Isso era o costume dele. Isso é o que ele fazia todo dia. Levantava de madrugada, fazia confissão de pecado de si, de seus filhos. Este era o costume dele. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? A sabedoria não acontece por acaso. Ela está em Deus. Deus dá liberalmente a todos aqueles que desenvolvem disciplina, perseverança na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja. É assim que você vai obter sabedoria. E não é diferente disso. A sabedoria não está na escola. Tem muitos professores insensatos. A sabedoria não está solta no dia a dia. A sabedoria está em Deus. É em Deus que nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria.
Daniel e Jó, eles destacam entre todos os personagens bíblicos, eles são colocados no nível acima de todos, só perdem para Jesus. E o segredo deles qual que era? Comunhão diária com Deus, em oração, na palavra. A sabedoria é alcançada numa vida diária de comunhão com Deus e com a palavra de Deus. Irmãos, presta atenção aqui, por favor, um detalhe importante. Olha, não importa a sua origem, não importa onde você nasceu, não importa como você começou, mas importa como você vai viver os seus dias. Nas faculdades é muito comum falar assim, o homem é produto do meio. Mentira! Ninguém precisa conformar. O pessoal tem muito preconceito contra o Alto Veracruz, por exemplo. Eu nasci no Alto Veracruz, 99% são pessoas de bem. Está ali, 99%. Mas o problema é que 1% causa tanto barulho que acaba manchando o nome dos outros 99%. Não tem nada disso não. Esse 1% era para ser pessoa de bem também, não é produto do bem? Se 90%, vamos melhorar o negócio então para aliviar. Se 90% são pessoas de bem, imagine que o Alto Veracruz tenha 100 mil pessoas, 90 mil pessoas são pessoas de bem. Então os outros 10 mil deveriam ser pessoas de bem. Mas não são. Entende? Onde eu estou querendo chegar? Não importa como você começou, não importa a sua origem, o que importa é como você vai viver. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O coração sábio, ele é alcançado, ele é buscado, é esforçado, é disciplina, é perseverança, é esforço em Deus. Não adianta também a gente esforçar nas coisas erradas, entende? Então nós vamos para outro ponto aqui, né? E o exemplo aí é o próprio Daniel, né? Daniel, ele era escravo, mas desde o dia que chegou na Babilônia, ele fez um pacto, diz a palavra, e resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias da Babilônia. Hoje, irmãos, o nosso problema é que a gente se deixa contaminar muito fácil. A gente chega numa empresa, a gente é contaminado. A gente chega na escola, a gente é contaminado. Todo lugar a gente chega, a gente se contamina. Daniel resolveu não contaminar. E não contaminou. E ele, olha, nasceu rei, morreu rei, né? Os reis passaram e Daniel continuou. Né? Babilônia passou, os impérios Medo, Persa, todo mundo passou. Todos os reis passaram. Né? Os palácios suspensos da Babilônia passaram. Daniel vive eternamente na palavra de Deus. Amém. Né? Mas Daniel resolveu firmemente não contaminar, e ele fazia isso constantemente, assim como ele costumava fazer. A nossa sabedoria está em Deus, e é lá que nós temos que buscar. Daniel nasceu escravo, teoricamente, ali na adolescência ele se tornou escravo, a família morta, olha só, não tinha pai, não tinha mãe, era escravo, mas terminou como primeiro-ministro de todos os impérios por onde ele passou. Primeiro-ministro da Babilônia, primeiro-ministro do Império Medo-Persa, primeiro-ministro. Até o rei pedia autorização para Daniel. Entende, irmãos? Não importa se você nasceu escravo, não importa se você nasceu órfão, não importa como você nasceu. O que importa é como você vai viver. Costumava fazer disciplina com Deus, né? Vamos lá? Agora a segunda aqui, ó. O sábio conhece o tempo e o modo. Irmãos, a sabedoria, ela está muito ligada com o tempo. A gente precisa entender um detalhe aqui, que a sabedoria, ela se expressa no tempo, né? Não adianta uma sabedoria depois que o tempo passou. E a sabedoria antes do tempo acontecer também não serve para nada. Então, para a gente entender melhor, tem duas palavras na Bíblia, no original, que nós traduzimos como tempo. Tem a palavra cronos, que a gente traduz como tempo. Tem a palavra kairos, que nós traduzimos como tempo. No português, a gente não vê diferença.
Mas quem vai no dicionário, dá uma pesquisada, ou joga lá no Google, no YouTube, você vai perceber que tem diferença. No português, tudo é traduzido como tempo, mas lá no original existe cronos, de onde vem cronologia, que é o tempo humano, o tempo criado por Deus, né? O nosso tempo, segundo, minuto, hora, dia, mês, anos, né? Esse é o nosso tempo. Cronologia, cronos, né? O tempo, ok? E existe a outra palavra, kairos, de onde nós temos épocas, eras, que é o tempo de Deus. Também às vezes a gente traduz como eternidade, né? Também às vezes está ligado com a providência divina. Olha onde eu estou querendo chegar, irmãos. O nosso tempo nós temos que administrar. Precisamos de disciplina. O nosso tempo, o nosso dia é de 24 horas. Nós temos que administrar, ok? Mas o kairos de Deus, você só consegue na comunhão com Deus. O kairos tem a ver com a providência divina. É aí que habita a sabedoria, irmãos. É nessa providência divina que habita a sabedoria. Irmãos, se nós entendêssemos a providência divina, se nós acreditarmos na providência divina, nós teríamos uma vida muito mais leve, mais tranquila, sem estresse, sem depressão, né? A gente seria muito menos estressado, a gente dormiria mais feliz, a gente ia sonhar com anjos, né? Ao invés de ter pesadelo. O grande problema nosso é a gente mistura o cronos com o kairos. Nós queremos administrar o tempo de Deus e não administramos o nosso tempo. O nosso tempo é responsabilidade nossa administrar. O cronos, os meus dias, a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou tomar café, que eu vou tomar banho, se for tomar banho, né? A hora que eu vou almoçar, jantar, estudar, trabalhar, né? Esse tempo é sua responsabilidade administrar. Deus colocou na sua mão. Mas o tempo de Deus a gente não administra. A gente apenas confia, espera, entrega, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, espera nele e o mais Ele fará. Entende, irmãos? A gente mistura, a gente não administra o nosso tempo e a gente quer administrar o tempo de Deus. Deus fez uma promessa na sua vida, a gente começa a querer administrar aquela promessa. É Deus que fez, é Deus que vai cumprir do jeito dele. A gente não administra, a gente apenas espera, entrega, confia, ora, consagra, santifica, mas é Deus que vai fazer acontecer. É Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Entende? Há um tempo certo para Deus fazer as coisas acontecerem. Nós não podemos tentar administrar o tempo de Deus. Toda vez que alguém tentou administrar o tempo de Deus, deu problema. Em Eclesiastes, nós estamos aí, olha, o capítulo 3, versículo 1, fala assim, olha: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, aquilo que Deus determinou, a gente não vai mudar. E quando a gente tenta mudar, a gente cria um problema danado, dá confusão, né? Há um tempo determinado por Deus para fazer as coisas acontecerem. E a gente precisa aprender a confiar em Deus, esperar em Deus, entregar nas mãos de Deus, né? Deus jamais atrasa, mas também não adianta. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, e às vezes a gente acha que Deus adiantou demais. Deus nunca atrasa. Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus sempre escreve certo em linha certa, nunca atrasa, nunca adianta, não dorme, não cochila. Deus está sempre no controle. 100% do tempo está no controle de Deus. Mas a gente começa a querer entrar no tempo de Deus e começa a confusão, né? Lembra de Abraão e Sara? Deus prometeu: de ti, né, virão multidão, nações.
Aí eles, Deus se esqueceu de nós, Deus está demorando, vamos dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro já existia 6.000 anos atrás. Aí eles deram um jeitinho e deu um problemão que até hoje a gente está vivendo com isso lá no Oriente Médio. E assim a gente vê, né, vários exemplos na Bíblia. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, né, nessa questão do tempo, de precipitação, de pegar atalho, de não esperar o tempo de Deus ou confiar em Deus, né? Quando Josué entra na terra prometida, aí eles derrotam Jericó, que era uma grande cidade, e aí eles viram uma outra cidade pequenininha. O nome da cidade é até curioso, chama Ai. Ai em hebraico significa ruína. Era uma cidade que mais parecia uma ruína do que parecia uma cidade. Aí Josué se orgulha, ou ele, talvez nem ele, os soldados dele, que Josué também era um santo homem de Deus, mas o povo fala assim, Josué, não vamos cansar nessa guerra não, manda meia dúzia de soldados, destrói essa cidade logo. E Josué, beleza, pode ir. E eles levam um couro, voltam tudo amuado, escondido, né? Sem rumo, né? Por quê? Precipitação. Não consultou a Deus, não buscou a Deus, não orou a Deus, não esperou o tempo de Deus, não quis saber a vontade de Deus. Eles queriam administrar. Deus falou com eles, eu vou te levar, eu serei contigo, eu vou te dar cidades que você não construiu, né? Eu vou te dar vinhas que você não plantou, você vai comer do melhor dessa terra, mas é Deus que ia fazer aquilo. Aí os soldados, os capitães, generais de Josué, eles se precipitam, levam um couro, morre muita gente, passa uma vergonha, uma humilhação. Irmãos, é assim, toda vez que a gente se precipita, o resultado é vergonha, humilhação, né? A gente precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Então a sabedoria tem muito a ver com o tempo. O meu tempo, o cronos, o meu dia, 24 horas. Esse é minha responsabilidade, administrar bem o tempo de Deus, as promessas de Deus, a providência de Deus. É Deus que vai cuidar. Eu só tenho que ter comunhão com Deus, confiar em Deus e esperar em Deus. Amém? Mas tem mais um ponto aqui para a gente fechar. E o modo? O sábio conhece o tempo e o modo. Existe um tempo certo para as coisas acontecerem, e existe um modo certo das coisas acontecerem. Ninguém é igual a ninguém, e Deus nos trata como pessoas individuais. Às vezes a gente quer comparar, nós queremos nos comparar uns com os outros. Eu sou mais crente, mas fulano tem um emprego melhor do que eu. Meu casamento é pior do que o outro. A gente começa a comparar, eu trabalho tanto, né, e não tem nenhum carro para andar, tem que ficar pegando o ônibus cheio. A gente fica o tempo todo se comparando, mas não é sábio pensar assim. O sábio conhece o tempo, conhece o modo. Refere-se à forma e o jeito certo de fazer as coisas acontecerem. Na hora certa, no tempo certo, da forma certa. Né? No livro de Provérbios 15, é interessante lá, né? Provérbios 15, versículo 1, muitos de nós conhecemos esse versículo, mas o 4 também. Olha como coloca, olha, Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem um jeito certo de falar, tem um modo certo de falar, tem a hora certa de falar. Olha o versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Quando vai dar as orientações lá, marido, mulher, filhos, pais, não irriteis os vossos filhos. Tem muito pai insensato irritando os filhos. Tem o jeito certo, a hora certa, a forma certa, o modo certo de fazer as coisas, né? Quem for sábio diante de Deus vai esperar o tempo certo e o modo certo. Entenderam? Às vezes você pode até estar no tempo certo, mas se você não tiver o modo certo, vai dar problema. Irmãos,
Tem muitos casais que têm dificuldade por causa disso. Eles não conseguem chegar no tempo certo e no modo certo. Há muita precipitação, atraso. Enquanto um está adiantado, o outro está atrasado. Né? Enquanto um está precipitando, o outro está negligenciando. Então, vai dar problema. Né? Isaías 32, versículo 8, fala assim: mas o nobre, ele projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. O que é isso? Nós precisamos entender, né, a importância da comunhão com Deus na oração, na leitura da Bíblia, no dia a dia, irmãos, como costumava fazer Daniel, como Jó fazia continuamente. Nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus. É em Deus que está a fonte de sabedoria. Quando a gente aprende isso, entende isso, a nossa vida vai ficar mais fácil. O atalho traz problemas, a precipitação traz sofrimento. Nós temos que evitar pegar atalhos no reino de Deus. Nós precisamos evitar a precipitação. Há um tempo certo, há um modo certo das coisas acontecerem. Tem um exemplo muito bom disso, está falando de Josué. Quando Josué entra na terra prometida, ele chega em Jericó. Todo mundo fala, é impossível. E aí Deus dá uma orientação, assim, só Deus para pensar um negócio desse, né? Tinha aquelas muralhas altas, intransponíveis, né? Era uma fortaleza inexpugnável. E aí Deus fala para Josué: eu vou te dar a vitória. Aí Josué: amém. Você vai rodar essa cidade 7 dias. Só rodar, sem guerrear. Olha que tática. Durante 6 dias você vai rodar uma vez por dia. Mas no 7º dia você vai rodar 7 vezes a cidade. E aí você vai gritar. Irmãos, quem aqui, seja sincero, não é para responder, quem aqui obedeceria uma ordem dessa numa guerra? Ficar rodeando uma cidade guerreira 7 dias. Durante 6 dias você rodeia uma vez, mas no 7º dia você vai ficar rodeando a cidade 7 vezes. Mas assim Deus falou, assim Josué obedeceu e assim aconteceu. Irmãos, muitas vezes Deus dá ordens para nós que parecem estranhas. Quando Naamã mandou mergulhar 7 vezes no rio Jordão, quando Naamã tinha rios melhores, mais limpos, mais bonitos na terra, mas Deus mandou Naamã ir lá para Israel e mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Quando a gente vê nos evangelhos, Jesus mostra isso muito claro. Cada pessoa que vem a Jesus, ele atende de uma forma diferente. Jesus atendeu a todos, ninguém voltou de mão vazia, mas cada um Deus agiu de forma diferente. A um ele pega o curso e passa o barro, a outro ele passa a mão, a outro ele faz uma oração, a outro ele expulsa o demônio, cada um de um jeito, mas todos foram atendidos. Irmãos, onde eu quero chegar aqui, tem um modo de Deus fazer as coisas, que nem sempre são entendíveis para nós. Às vezes a gente não compreende. Era estranho a forma de Josué guerrear. É estranho você pensar Jesus cuspindo na terra, fazer lodo com as mãos, passar nos olhos do cego. É estranho mandar Naamã mergulhar no rio, que teoricamente os comentaristas falam que recebiam esgoto da cidade. É estranho as coisas que às vezes acontecem, mas é porque Deus não pode ser encaixotado. Deus age de forma diferente na vida de cada um. A sabedoria está em você entender. Existe um tempo de Deus que eu não posso controlar. Existe um modo de Deus que eu não posso controlar. Por isso Deus exige de nós fé, obediência, entrega, dependência. Ninguém controla Deus. E Ele age de forma diferente na vida de cada um, na família de cada um. Quem for sábio diante de Deus, vai aprender a esperar o tempo certo, o modo certo. Irmãos, isso não é para desanimar, isso é para ajudar a gente paz no coração, alegria, certeza, convicção. Deus está no controle.
A providência divina está viva e ativa no meio do seu povo. Deus jamais abandona o que são seus. Ele está agindo na nossa vida, na nossa história, na história da nossa igreja. No tempo certo, na hora certa, do modo certo, do jeito certo, Deus faz as coisas acontecerem. Nós não precisamos viver ansiosos. Nós não precisamos pegar atalhos. Nós não precisamos precipitação. Essas coisas trazem tristeza, choro. O que nós precisamos é uma entrega nas mãos de Deus, né? Em 2 Coríntios 6,12 fala assim: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, o dia da entrega. Irmãos, eu queria que a gente fizesse um pacto de aliança com Deus, confiar em Deus, né? Nós estamos uma igreja nova, recém-começada, né? Deus tem prometido muitas coisas para a nossa igreja, mas nós precisamos de ter essa confiança, essa fé, essa entrega em Deus. Abra a sua Bíblia para a gente encerrar com o versículo. Segundo livro de Crônicas, por gentileza, capítulo 15, versículo 12. Tem um versículo que eu acho muito interessante. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Nós vamos encerrar com esse versículo. Vamos ler juntos, numa só voz, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Amém. Irmãos, eu queria te desafiar nisso aqui, olha. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Queria te desafiar, irmãos, a separar tempo para orar e ler a Bíblia diariamente. É assim que a sabedoria vai entrar em nosso coração. É assim que nós vamos querer na providência divina. É assim que a nossa fé vai aumentar e vai crescer. E nós devemos crescer espiritualmente. Nós já estamos no meio do ano. Eu sei que muitas pessoas têm lido a Bíblia, mas se você não começou, ainda dá tempo. Faltam 6 meses. Se você ler aí, olha, 2 páginas por dia, em 2 anos você vai ler. Não precisa acabar nesse ano. Às vezes a gente gosta porque parece que a virada do ano é mágico, né? Mas o tempo de Deus não existe esse ano, né? Mas você pegar aí 4 páginas por dia, já dá para você chegar quase no final da Bíblia. Se você pegar 6 páginas por dia, você vai ler a Bíblia toda até o final do ano. Quando eu falo 6 páginas, estou falando 3 folhas, frente e verso. Eu queria deixar um desafio aqui, irmãos, é que nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Deus tem prometido muitas coisas boas para a nossa igreja, mas é na nossa comunhão com Ele que as coisas vão acontecer. Entende? É Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Assim como Ele criou essa igreja do nada, né? O restante também é com Ele. Nós precisamos confiar. E isso vai acontecer na nossa comunhão com Ele. Qual é o desafio que eu queria deixar para o nosso coração? Você separar tempo para orar e ler a Bíblia diariamente. Quanto tempo, pastor? Não sei. Aí é o seu tempo Cronos. Aí é você que vai administrar. Tem dia que dá para ler mais, tem dia que dá para ler menos, mas o ideal é que você tenha um objetivo diário de orar e ler a Bíblia, ok? Ah, mas eu trabalho, eu acordo cedo, eu durmo tarde, né? Aí é o seu Cronos. O seu tempo é você que tem que aprender a administrar, ok? Então, eu queria deixar esse desafio, irmãos. Nós precisamos nos entregar a Jesus completamente, sem reservas. E isso vai acontecer na nossa comunhão com Jesus, na oração e na leitura da Bíblia. Vamos orar? Coloque diante de Deus, faz um compromisso com Deus, faz uma aliança com Deus, um desafio, né? Deus, me dá essa graça, e eu estarei orando diariamente. Deus, concede graça a cada irmão da nossa igreja, para separar tempo nesse dia. Cada manhã eu vou estar orando essa oração, agora até o final do ano, todo dia. Deus, concede aos nossos irmãos graça para separar tempo para orar e ler a Bíblia. Pode ser 1 minuto, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1 hora, mas que a gente possa se apegar nesse desafio, amém?